Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico. Eu sou o Dr. Estélio Leal Peçanha, médico e jornalista e autor do projeto de fazer um programa de saúde com o objetivo de levar informações que levem uma prevenção de doenças, que diminuam os confrontos entre médicos e pacientes, mas acima de tudo, dar informações de forma que não seja de forma ortodoxa, né? Que seja assim pesado. Então foi feito um programa em 3 blocos. Tá, o primeiro deles é um Enfoco, que é destinado para aqueles projetos especiais. Nós já falamos aqui sobre cefaleia e enxaqueca, audição e equilíbrio, e estamos falando agora sobre aquelas doenças contagiosas, né? Em que o público gostaria de ter mais informações. Depois que apareceu a dengue, febre amarela, entre outras doenças, agora hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a malária, que por incrível que pareça, está voltando com toda a força, né? Para vocês terem uma ideia, 500 milhões de pessoas são portadoras, são afetadas pela malária, né? O que é pior de tudo é que o público ele tem receio, começa a entrar em pânico em saber, o que é essa doença? Então, esse projeto inicial desses primeiros meses de programa tem como objetivo informar você, não dar uma aula aqui de medicina sobre malária, isso não é possível, mas dar informações para que vocês fiquem sem receio de ter doença, porque tem solução, tem tratamento. Logo em seguida vem o Fique por Dentro, em que todo mundo pede para mim determinados assuntos para que eu comente, teça comentários aqui. Hoje nós vamos falar sobre melhorar a memória, mas o doutor Son já falou sobre, mas o público está pedindo de novo. Eu falei de um programa sobre envelhecer com dignidade e muita gente ligou, eu quero saber sobre memória, o senhor precisa falar mais sobre memória. Então eu vou comentar hoje aqui um pouquinho mais sobre a memória. E logo em seguida deu na imprensa, que é aquele bloco destinado a comentar aqueles assuntos que saem nos jornais, televisão, e você gostaria que um médico com experiência na área de jornalismo tecesse comentário. Você não quer que seja feito comentários por parte de pessoas leigas. Então, juntou-se o útil ao agradável, um médico e jornalista, e que vai discutir o que está saindo na imprensa. Por exemplo, saiu nos jornais recentemente que o Brasil está exportando um modelo para a África e que isso está melhorando a saúde lá. Então, a pauta nossa hoje é exportando um modelo de saúde, em que nós vamos discutir o nosso SUS, o nosso modelo, que lá está funcionando, aqui nem tanto. Então, eu daqui a pouco volto para começar um programa, para falar sobre o Enfoco. Quero agradecer a todo o público de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, de Mogi das Cruzes, de Guarulhos, e agradecer muito aos telespectadores que têm entrado em contato comigo, que me encontram na rua, que assistem o programa e gostam bastante. Pessoal, meu muito obrigado, daqui a pouco eu volto. Oi pessoal, está começando agora o bloco Enfoco, um bloco reservado para aqueles projetos especiais, e hoje nós vamos falar sobre a malária, porque temos comentado aqui sobre aquelas doenças infecciosas, infecto-contagiosas, porque desde janeiro está acontecendo uma série de doenças que estão aparecendo ou voltando a incidir sobre a população. Foi a dengue lá no Rio de Janeiro, a febre amarela, todo mundo desesperado, e realmente saiu na imprensa, os meios acadêmicos estão discutindo fatores como as doenças que estão voltando a atacar a população. Por que isso está acontecendo? Primeiro, mudanças climáticas, né? Alteração do meio ambiente, a interferência do homem sobre o meio ambiente, né? Se fala hoje
em condições adequadas da entrada do homem em determinado meio ambiente, mas que não agrida a área verde, as florestas, que isso não tem acontecido. Nós temos visto a derrubada da floresta amazônica em larga escala, o plantio da cana-de-açúcar. Então, toda a mudança do meio ambiente provocando, assim, o ressurgimento de determinadas doenças que estão nos agredindo. E aí o público fica realmente preocupado em saber, olha, de que forma eu posso me prevenir. Então, sobre a malária, que todo mundo acha que não pode acontecer, mas está acontecendo, afeta em torno de 500 milhões de pessoas no mundo. É muita gente, hein? Que mata criança, em torno de 1 milhão por ano, crianças. O que é essa doença? Primeiro, ela é chamada, tem vários nomes, né? Malária ou paludismo é uma doença infecciosa aguda ou crônica, que é causada por protozoários parasitas do gênero Plasmodium e transmitidos pela picada do mosquito Anopheles. Ele de novo, pessoal. Então, a taxa de pessoas afetadas por ano dá em torno de 3 milhões de pessoas. Só comparável, praticamente quase igual a da AIDS, hein? É muito grave isso, hein? Afeta 500 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Perdas de dias de trabalho. E interessante é o seguinte, é a principal parasitose tropical e uma das mais frequentes causas de mortes em crianças, hein? Isso aqui é altamente preocupante, né? Para você ter uma ideia, na África, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela mata uma criança a cada 30 segundos. Pelo amor de Deus, hein? Ainda bem que nós não moramos lá, hein? Muitas crianças, para vocês terem uma ideia, que conseguem sobreviver por ser picado pelo mosquito Anopheles, elas sofrem, se não morrem, elas evoluem para um retardo mental gravíssimo, uma deficiência mental gravíssima. Está entendendo? Então, outra característica interessante é o seguinte, essa doença tem uma prevalência em regiões onde a temperatura é acima de 15 graus, né? Entre 25 e 40 graus, dá para entender. E tem uma grande quantidade, uma abundância de água, de chuva, né? Então, dá para a gente saber que isso acontece no norte do país, né? Na África, com exceção da África do Sul e Norte, quase toda a África ela é atingida. Outro detalhe interessante para você ficar sabendo aí é o seguinte, o mosquito Anopheles, somente a fêmea que pica o homem. O macho não quer nada com a hora do Brasil, ele fica em cima das seivas lá, perambulando, não quer nada de picar. Tá certo? Quais são as características da doença, então? O homem é picado pelo mosquito Anopheles, é a fêmea, você já sabe disso, né? E a pessoa pode ter inicialmente dor de cabeça, cansaço, febre, que é a característica mais importante, 40 a 41 graus, né? Uma coisa horrível. E logo de cansaço físico, anemia, o indivíduo pode se evoluir para anemia, e o indivíduo, quando ele é afetado, há uma destruição da hemácia. Ele penetra na hemácia, ele tem um período, né, pessoal, em que ele destrói essa hemácia, então a pessoa vai ter anemia. Daí, então, que vem o cansaço, a fadiga muscular. Evoluindo, o indivíduo pode ter também crises convulsivas, ele pode... o plasmódio ele pode migrar para o cérebro, provocando derrame cerebral, ele pode provocar também a crise convulsiva, o indivíduo pode entrar até em coma. E quando isso ocorre nas crianças, ele vai dar uma lesão cerebral, não é? Que não tem retorno, porque a criança está em uma fase de evolução, tá certo? Agora, o diagnóstico é feito com exame laboratorial, tá certo? E há tratamento da malária, sim, o famoso quinino, né? Agora, destacar que a pessoa, não sei se vocês nunca viram, né? Eu acho que vocês nunca viram, não sei por televisão, o Drauzio uma vez comentou sobre isso,
porque ele também teve malária e quase foi a óbito, a pessoa tem inicialmente tremores violentos, acho que vocês viram isso em filme já, né? Tremores violentos e depois tem febre de 40 a 41 graus, o cara fica ensopado, né? E geralmente isso acontece à tarde. Deixar claro também que o plasmódio ele pode migrar para órgãos como os rins, os fígados, né? Ter lesões hepáticas e realmente pode levar à morte, hein? Tá? E dependendo da forma, dependendo do organismo, porque deixar claro também o seguinte, né? Se você tem um organismo forte, você consegue sobreviver. O próprio Drauzio, que deve ter 60 e poucos anos, o que acontece? Ele conseguiu sobreviver a isso. Não é? Então isso prova que um organismo resistente, com tratamento adequado, e tem tratamento, o governo tem ficado de olho nisso, tá? Mas consegue sobreviver sim. É importante que você saiba disso tudo, né? Para que a gente possa, para que você, quando for migrar para determinada região, tome medidas para que não seja afetado pelo mosquito do Anófeles nessas regiões. Onde é que tem mais a presença da malária, né? A malária, hoje em dia, a África é particularmente atingida, sendo poupados apenas o norte e a África do Sul. Na América existe em toda a região, Central, México e países, né, do Istmo, e norte da América do Sul, incluindo o Brasil, né, mais da metade do território do Brasil, aí leia-se a Amazônia, tá? Na Ásia está presente no Irã, na Ásia Central, Sudeste Asiático, tá? Naturalmente que ele gosta muito de temperatura alta, então você já teve, mas não tem mais nos Estados Unidos, em poucas regiões, né, tem nos Estados Unidos, não tem na Itália, que tem mais uma temperatura muito baixa, tá bom? Tá? E essas são as informações que eu gostaria de levar para vocês. A malária é uma doença que está graçando também no nosso país, principalmente lá no norte, onde está a Amazônia. Tá certo, pessoal? Eu gostaria de agradecer a sua atenção. O objetivo aqui é dar algumas informações, não é dar aula sobre malária, hein? Não sou especialista em malária, mas mostrar para você que ela existe, que faz parte daquelas doenças que saíram em várias reportagens no Estadão, Folha de São Paulo, em que a classe médica deve orientar o público, e eu sempre tenho dito aqui que o importante é dar informações para o público. Devia ter mais programas educativos a respeito disso. Tá bom, pessoal? Um abraço. Eu volto daqui a pouco. Oi, pessoal. Começa agora o bloco Fique por Dentro. Esse bloco ele é reservado para aqueles assuntos que o público me pede através de e-mail. Em falar nisso, o editor promete colocar aqui embaixo, Estélio-Peçanha, com 2 S, né, @ig.com.br. Então você pode passar um e-mail para mim, entrar em contato, falar o assunto que você quer, que eu vou comentar aqui. Um assunto que é recordista em solicitações, pessoal, é sobre memória. Então, eu já falei aqui várias vezes, dei orientações a respeito, mas o público me pediu e eu vou colocar como pauta melhorar a memória. Então, em primeiro lugar, é preciso que você entenda o seguinte, não tem fórmula milagrosa, gente. A maioria das pessoas que vem me procurar em consultório fala o seguinte, doutor, eu tenho problema de memória, estou esquecendo tudo. Então, vamos separar algumas coisas aqui. Então, em primeiro lugar, faixa etária. Faixa etária, vamos pegar o indivíduo inicialmente de 17, 18 até os 40 anos de idade inicialmente. Então, em primeiro lugar, meu amigo, é preciso deixar claro, perguntar qual é o problema inicial dessa pessoa. Doutor, na verdade eu estou trabalhando e não estou lembrando de nada. Então, existem alguns aspectos que você precisa saber. Um deles é o seguinte, se você
tem toda a infraestrutura necessária para você exercer o seu papel. Então, explica direitinho, doutor. Então, vamos supor que você foi colocado em um cargo em que você não está preparado adequadamente. Então, aspectos. Se você domina o computador, se você tem uma equipe adequada para trabalhar, tá? E se você tem um planejamento e logística daquilo que você está fazendo. 90% das pessoas pelos quais eu avaliei a nível de consultório, todas confirmam para mim, doutor, eu não tenho a estrutura adequada. Então, primeiro aspecto. Então, você vai falhar. Então, você não está preparado por aquilo. Segundo lugar, precisa saber um fator chamado competência. E competência significa treinamento. Se você está preparado intelectualmente, se você tem curso superior, ou se você tem um curso, por exemplo, botaram você em um cargo de direção. Se você tem habilidades para administrar aquilo, se você tem técnica para liderar um determinado grupo, você não pode ser colocado naquilo e você não vai conseguir exercer. Primeiro, que você não vai ter o respeito dos seus colegas. Segundo, precisa saber a quantidade de coisas que estão sendo dadas para você, você tem condições de armazená-las, e aí precisa deixar claro, computador, programa de computador adequado para você ter isso tudo. Tá? Se você não tiver isso, então não vai ter. E volto a dizer, em uma pesquisa que eu fiz, nesses 24 anos de profissão, tá? Nós estamos concluindo, essas pessoas não estão preparadas psicologicamente. Então, entra aqui nessa, uma listinha para você. Então, não estão preparadas tecnicamente, não estão preparadas psicologicamente e foram colocadas, impostas nesse local e não conseguem exercer. Aí não tem jeito, meu amigo. Aí realmente você vai culpar a sua memória. Não é a sua memória, é o que está sendo pedido para você e você não está preparado. Ah, mas eu, por exemplo, sou estudante do vestibular e não consigo guardar todas as informações. É outra queixa muito comum que me pede. São pessoas de 19, 20 anos que estão em fase pré-vestibular ou pessoas fazendo curso técnico de enfermagem, curso técnico de eletrônica e diz o seguinte, doutor, eu não consigo guardar, é muita coisa. Então, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que não